Bom, então, eu renovo aqui os meus agradecimentos ao professor Denis, ao Joelson, à Célia, por organizarem aí esses seminários, e muita honra que eu dou esse seminário aqui de finalização de 2021. Esse aqui é um trabalho que surgiu esse ano mesmo, e a gente trabalhou rápido aqui. Na verdade, o Mihara, que está na nossa audiência aqui, foi o principal autor, fez bastante coisa muito interessante, mas isso foi feito em colaboração logo em seguida com o Everton. Ele está lá em Berlim, no Instituto de Física Teórica da Universidade Técnica de Berlim. Ele esteve, na verdade agora não está mais, mas ele estava nessa época sob supervisão de pós-doc da Ana Zakharova, né? E esse trabalho foi desenvolvido com esse pessoal. Bom, eu vou introduzir o problema. Basicamente, o que nós temos aqui são um problema de sincronização. A sincronização é algo extremamente natural na natureza, né? Ele acontece naturalmente em algumas situações, e uma dessas situações em que a gente está estudando é com relação a quando ele é muito conectado ou não, né? Isso aqui, por exemplo, são duas redes. Essas aqui são densamente conectadas, ou seja, cada um desses nós aqui está conectado com vários outros nós, densamente. Eu vou me ater a esses dois aqui, que são altamente conectados, visível, e esses aqui são ditos esparsamente conectados, ou com baixa conectividade, né? Eles estão ligados a poucos nós. E essa situação aqui de cima, esse B e C, é uma situação onde essa alta densidade de conexão favorece a sincronização. De fato, sistemas altamente sincronizados no sistema de Kuramoto, acima de 75% de conexão, ou seja, de todas as conexões possíveis que um oscilador pode fazer, 75% delas estão feitas, em média, então o sistema necessariamente vai sincronizar. Esse é um resultado recente aqui, do grupo do Strogatz, em 2020, e ele diz também que se você tem uma rede esparsa, isso aqui favorece, na verdade, a coexistência de atratores. No caso de alta densidade, o único atrator é essa sincronização. E eu estou falando de sincronização no sentido de que todos os osciladores estão na mesma fase, né? No caso de redes com baixa conexão, você tem coexistência de atratores, então você tem outros tipos de sincronização que não são na mesma fase, né? Nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe, né? Mas ele diz que se você tiver esse tipo de conexão com baixa conectividade, né, uma rede com baixa conectividade, e você adicionar n log 2n de links nessa rede, ela vai parar numa rede densa e você pode garantir a sincronização em fase, né? Esse é um resultado desse artigo. Essa adição, na verdade, é limitado porque ele vale apenas para redes até 8 nós, até n igual a 8, 2 elevado a n, e n só pode ser 3. 2, 4, 8, isso mesmo. Então, mas, enfim, é um resultado analítico que eles obtiveram. E esse trabalho está sugerindo o seguinte, né? Está sugerindo que para você sincronizar um sistema que você deseja que ele esteja sincronizado,
você deve aumentar a rede, né? As conexões. Na prática, isso não é viável, né? Porque você imagina, fazer conexões certamente influenciam na rede. Então, às vezes, você não pode fazer essas conexões. Por outro lado, tem a questão do custo. Né? Você teria que fazer essas conexões. Eu estou pensando aqui do ponto de vista prático, né? Então, nós pensamos de uma forma um pouco diferente. Será que, quando a rede tem baixa conectividade, retirar conexões seria mais eficaz? Né? A ideia aqui é, na verdade, não influenciar tanto na rede, ou seja, a rede, por algum motivo, perdeu a sincronização, mas você pode recuperá-la através de desconectando a rede, em vez de conectar, né? E de que forma que a gente pode garantir que isso vai acontecer? Então, esse é o nosso problema, e é isso que nós vamos mostrar. Nós vamos, então, tentar recuperar uma sincronização da forma a menos influenciar na rede, tá certo? Quanto menos a gente influencia na rede. Antes disso, como um exemplo aqui de rede densamente conectada, né? Eu vou dar esse exemplo aqui da ponte do Millennium. Essa é uma ponte de Londres, que ela foi inaugurada, na verdade, na passagem do Millennium, e tem um problema interessante, porque ele começou a oscilar. Eles tiveram que interromper. Eu vou mostrar essa animação. É isso. Vocês podem ver. Aí as pessoas estão andando, e pouco a pouco, vocês estão vendo a ponte se mexer, né? Olha lá, ela está começando a balançar, e pouco a pouco você começa a ver as pessoas que estão aqui dentro começam a andar sincronizadas, umas para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda, olha só. Elas, na verdade, estão tentando, o acoplamento entre elas seriam os osciladores, elas seriam o nosso sistema dinâmico, e a ponte é o que acopla todas essas pessoas. Olha lá, como é claro aqui, como elas estão indo para um lado e para o outro. Estão todos oscilando na mesma frequência. Isso acontece porque a ponte, quando vai para um lado, você tem que empurrar a ponte no sentido que ela está indo para não cair, porque se você quiser ir contra ela, ela vai te empurrar. Então, você vai se desequilibrar e pode cair. Mas isso vai sendo realimentado, né, entre as pessoas que aleatoriamente estavam andando pela ponte, mas começam a naturalmente se sincronizar e, enfim. Bom, a ponte foi fechada, eles arrumaram isso depois, e a solução teórica desse problema foi feita pelo próprio Strogatz, que é nosso principal aqui gerador de ideias, né? A gente está sempre trabalhando com muita coisa que ele tem feito. E, aliás, esse trabalho todo e mais alguns que eu vou mostrar para frente tem a ver com os trabalhos dele. Ele resolveu usando o modelo de Kuramoto, né? Que é esse que eu vou apresentar agora. Aqui. Opa, na hora. Muito bem, rapidamente aqui nosso roteiro. Eu vou apresentar o que é o modelo de Kuramoto. Vou entrar um pouquinho em bacias de atrações. Esse aqui é um resultado novo que a gente teve também recentemente. Na verdade, não é tão recente, mas ele foi submetido agora, recentemente. Depois, vamos mostrar como que a gente faz para sincronizar uma rede que é esparsa, né, com pouca conectividade, é o sinônimo esparsa. Depois, vamos olhar essa sincronização em redes locais. Redes locais são redes que estão conectadas apenas com o seu primeiro vizinho, não com vários vizinhos, mas só com o seu primeiro, da direita e da esquerda. E depois vamos mostrar como que a gente pode otimizar essa sincronização, esse método de sincronização, para redes não locais. E aí essas redes não locais são... Eu não estou conectado simplesmente com o meu primeiro vizinho, mas com o meu segundo, com o meu terceiro e quarto, e assim por diante, né? Muito bem. Então, esse é o modelo de Kuramoto, é essa equação aqui, essa rede, né? O modelo da rede de Kuramoto. Ômega x é uma frequência particular de cada um dos osciladores,
e GXY é um parâmetro aqui de acoplamento, que dá a força com que um oscilador está influenciando no outro. Essa influência está sendo dada por esse seno. Então, em particular, se você não tem influência de nenhum, se você está fora da rede, o seu sistema dinâmico é θx igual, θ.x igual a ômega x. É um oscilador mesmo, algo que gira, né? No nosso caso, nós vamos considerar esse trabalho, e o que o Strogas colocou na introdução, também são com redes todas iguais, né? Então, se elas são todas iguais, esse ômega x é simplesmente uma referência. Todos os osciladores, em princípio, vão girar com a mesma velocidade. Então, esse ômega x é só uma adição que é comum a todos eles. Então, eu posso retirar ele dessa... Isso não vai me influenciar. O que é importante para mim é a diferença entre as fases, né? Esse ômega não vai atuar nisso, porque ele atua igual em toda a rede, né? Então, eu posso considerar isso zero. Esse G de XY, vamos considerar que nem foi feito lá no trabalho do Strogatz, da referência. Isso aqui é uma constante, e como sendo uma constante e não existindo isso, você pode passar para o outro lado e jogar no tempo aqui dessa derivada. Então, ela pode desaparecer também. Então, nosso sistema é isso aqui. Simples, muito simples. E R é o número de vizinhos com quem cada oscilador está conectado. Então, nesse caso aqui, o R é 4, porque ele está conectado com 4 osciladores. A conectividade aqui, na verdade, tem 12 osciladores aqui, e tem 8 conexões, né? Então, a conectividade aqui seria 8 sobre 12, né? Só para ter uma ideia do que quando a gente fala conectividade, o que eu estou querendo dizer. E a rede toda fica desse jeito, né? Eu reproduzir as conexões que estavam no oscilador 3, no 4 e nos demais osciladores. Muito bem. Então, esses osciladores, essa rede, é extremamente simétrica, né? Você tem... cada oscilador é indistinguível entre os outros. Então, portanto, é de se esperar que estados de equilíbrio ocorram em distribuições simétricas, né? Uma das distribuições que pode acontecer é que a diferença de fase entre os osciladores seja 2π sobre n vezes q, seja uma razão um múltiplo desse 2π sobre n. Para q igual a zero, por exemplo, todos eles estão... A diferença de fase entre cada um desses osciladores é nula, e está representado aqui por essas setinhas. Veja, o que me interessa é a diferença de fase. Então, portanto, nessa referência, né, na referência das diferenças de fase, acontece um equilíbrio. Porque, na verdade, a minha rede está sempre oscilando, né? Ele é um oscilador. Isso aqui é um oscilador, está sempre oscilando. Mas eu vou para o espaço das diferenças de fase e lá a diferença de fase entre mesmo que eles estejam oscilando, a diferença entre eles é constante. Então, isso para mim é um equilíbrio, né? Então, eu posso tentar calcular agora pontos de equilíbrio para essas distribuições onde tem uma distribuição de fase homogênea de diferença de fases entre os osciladores. Então, o primeiro aqui é igual a zero. Essa aqui é uma outra diferença de fase, né? Esse oscilador aqui, na verdade, ele do jeito que ele é desenhado, do jeito que ele está escrito aqui, modelado, né? Ele, na verdade, quer atrair as diferenças de fase, quer juntar. Mas esse oscilador quer juntar a fase desse, e esse oscilador também quer juntar de 2 com 1. Então, na verdade, é como se... É um equilíbrio de forças, né? Então, é razoável que esse equilíbrio aconteça, e por isso que esses são os equilíbrios prováveis, né? Esses são chamados estados twist de dobras, né? Aí esse é um outro estado que é igual a 2 e assim por diante, né? Você vê que a diferença de fase entre eles é sempre a mesma, né? Muito bem. Então, a nossa
questão agora é saber se esses estados sincronizados são estáveis ou não, né? Então, esse foi um trabalho que nós fizemos junto com o Mihara, em 2019, e nós calculamos para uma rede N qualquer. Vocês imaginam a dificuldade disso? Porque, na verdade, nós estamos com uma rede de dimensão N e com R conexões, quaisquer, né? Conexões. Então, mas você chega nessa formulazinha super simples, é essa que nos importa, né? Os autovalores é um número complexo, mas a gente esquece a parte complexa. Ela, na verdade, ela só é válida no transiente, mas depois que ela chega nos estados assintóticos, como disse, é um equilíbrio, fica parado lá. E para isso, simplesmente o que a gente precisa olhar é para essa equação. Aqui, nesse caso, aqui tem somatórias, porque eu estou com o R qualquer, né? Qualquer conectividade. E se todos os autovalores forem negativos, então esse estado Q em questão é um equilíbrio estável, né? Então, nós fizemos aqui um diagrama. Isso aqui é R por N. Veja, R por N é uma espécie de conectividade, né? É uma fração de conectividade. Ele está me dizendo quantas conexões eu tenho em função de qual tamanho da minha rede. A ideia é a seguinte, né? Por exemplo, se você tem 5 conexões numa rede que tem 10 osciladores, isso é bastante. Mas 5 conexões numa rede que tem 1000 osciladores, isso não é nada. Então, na verdade, o importante é essa razão aqui, ó. R sobre N é o que vai me dizer se eu estou numa região de alta conectividade ou não. E esse é o ponto de bifurcação. Aqui é o Q, é o meu estado de sincronização. Esse Q igual a 0 é exatamente são esses pontos que estão aqui, que vão até o final desse gráfico. E vocês vejam que o R sobre N, como R é só o número de conexões que eu tenho com os meus primeiros vizinhos, ele no máximo vai a meio, né? Então você vê que ele sempre é estável. E a partir desse ponto aqui, que a gente determinou nesse trabalho, é uma bifurcação no qual o estado Q igual a 1, né, o próximo estado de sincronização, passa a ser estável. E aí você tem múltiplos atratores. Você tem 2 atratores aqui, na verdade 3. O que voltando só um pouquinho aqui, vocês vejam que esse delta aqui, ó, o Q igual a 1, ele é equivalente ao Q igual a menos 1. Né? Ou seja, eu posso estar com a minha defasagem para lá, mas eu poderia estar com esse ponteirinho apontado aqui para baixo, que nem aqui está no 11º oscilador, né? Isso seria um estado Q negativo, Q menos 1. Né? Então, eu estou dizendo isso porque, na verdade, aqui eu estou vendo que eu usei os Qs negativos aqui, né? E eu vou usar isso para frente também, os valores de Q negativo. Então, notem que aqui nessa região, onde o R é pequeno, né? O R é pequeno, ou seja, eu tenho baixa conectividade, é aqui que nós estamos trabalhando, né? O pessoal da alta densidade, eles querem saber onde que fica esse limite aqui. Esse limite para esse sistema que eu descrevi agora, ele é exatamente aqui. Isso sabe-se, né? Tem outros trabalhos também que calcularam também esses valores. Mas o pessoal está estudando agora em conexões de qualquer tipo, né, em conexões complexas. Quando que eu garanto mesmo que eu vou ter sempre essa sincronização? Então, o trabalho que eu apresentei há pouco está restrito a essa região aqui, né? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos dizendo, tá bom, se tiver esparso, eu não quero adicionar conexões para vir parar para cá. Eu quero resolver meu problema aqui mesmo, né? E em vez da gente ir para acrescentar conexões, nós vamos retirar, nós somos mais para baixo ainda, né? Mas é isso. E vocês vejam que cada um desses pontos aqui representa um atrator. Então, esse aqui em vermelho está para N igual a 100,
Então, na verdade, nós temos 50 atratores, na metade, isso mais ou menos, de atratores que a gente tem. A outra metade é não estável. Então, é aqui que nós vamos focar, né? Aqui, como está normalizado por N e N, dá para colocar as demais simulações aqui para N igual a 3 e para N igual a 2000. Aqui tem várias, né? Aqui tem várias simulações de N igual a 3 até N igual a 2000, passando por 100. Então, você pode ver que realmente aqui só tem o estado Q igual a 0 como atrator. Depois você chega nesse outra bifurcação, aí você vê que essa região fica um pouco mais ampla, porque, na verdade, estabiliza outro atrator, e aqui também, enfim, é por dentro. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a bacia de atração desses atratores que tem aqui embaixo, porque quanto menor for o R, mais coexistência de atratores a gente tem, e aí surge um problema de como que são essas bacias. Quem é mais privilegiado para sincronizar, né? Esse é um resultado bastante interessante que a gente teve, que é que a gente consegue calcular o volume, a probabilidade de uma condição inicial aleatória cair num determinado estado pelos autovalores. Quer dizer, é uma análise local de pontos de equilíbrio, dando informação global sobre sobre a bacia, sobre o volume das bacias de atração de cada um desses atratores aqui. Então, é isso que a gente viu por aqui. Veja, isso aqui, gama Q, na verdade, é a soma de todos esses autovalores, todos eles negativos, né? Estamos falando de atratores, então os autovalores são todos negativos. É a soma de todos eles, para cá indo de 1 até R, e esse L aqui, ele vai de 0 até N-1. Isso. É de 0 até N-1, de 1 até... Não, é de 0 até N-1. Não, de 1 até N-1. De 1 até N-1, é 1 a menos. Na diferença de fase, quando a gente vai para o espaço da diferença da fase, você percebe que a gente ganha uma dimensão, porque eu não preciso saber da diferença de todos eles. Se eu souber da diferença de N-1, o último eu sei, porque tem que dar 2π, né? Então, o último eu já sei. Eu não preciso dele. Muito bem. Então, isso daqui é essa somatória, só que ela está normalizada com gama Q igual a 0, ou seja, quando Q é igual a 0, esse negócio dá sempre 1. É por isso que todos estão saindo de 1. Ele está normalizado por quando Q é igual a 0. Mas depois, eu vou para Q igual a 1, por exemplo, esse aqui são 23, é uma rede com 23 osciladores, 43, etc. Né? E a nossa conexão aqui, ela é local, R igual a 1. Esse gráfico que está aqui do lado, ele foi medido numericamente nesse artigo 2017, e ele corresponde, na verdade, a um tamanho linear característico da bacia de atração. Essencialmente, o que esses caras fizeram foi o seguinte: eles foram próximos de um atrator e fizeram um quadrado de condições iniciais. Quer dizer, a gente faria um quadrado nos nossos sistemas bidimensionais, a gente faz um quadrado de condições iniciais e mapeia ele lá e vê para qual atrator que vai, né? Isso é o que a gente costuma fazer. Só que aqui a dimensão é n, né? Então, na verdade, não é um quadrado, nem é um cubo, é um hipercubo. É um hipercubo. E a aresta dele é proporcional a esse alfa-t, alfa-tal, que é uma medida da bacia de atração dele, linear. Eles ampliaram isso, né? Eles ampliaram esse hipercubo até uma hora que esse hipercubo, algumas condições iniciais já começavam a divergir do atrator que eles estavam estudando. Então, eles chamavam aquele tamanho como sendo o tamanho da bacia, né? Bom, então, isso aqui sendo
essas coisas sendo muito compatíveis, muito semelhante a essas soluções, a gente, então, supõe que ômega Q, se isso daqui, então, tem a informação do tamanho linear da bacia de atração, se eu elevar a N, porque a minha dimensão é N, se eu quiser saber o volume dele, eu tenho que elevar ele a N, né? E foi o que a gente fez. Esse aqui é o resultado, né? Elevando isso aqui, aquela soma de autovalores, me dá uma curva gaussiana. Ela é bem fitada por uma gaussiana, né? Esse aqui é outro trabalho do Strogatz, está aqui em 2006, é um trabalho bastante famoso, inclusive, onde eles conseguiram medir isso aí numericamente. Eles deram condições iniciais aleatórias e mediram qual a probabilidade dessas condições iniciais caírem no estado Q igual a zero, no estado sincronizado Q igual a 1, menos 2, aqui faltou menos, né? Então, essa distribuição da probabilidade de eu alcançar um atrator, na verdade, está me dando a informação do volume dessas bacias, né? É óbvio que essa bacia tem maior volume do que da Q1, menos 1 e Q1, e assim por diante, né? Então, isso aqui também pode ser fitado dessa forma. Então, ele também tem essa informação desse volume. Bom, só que aqui nós temos os autovalores, isso aqui é analítico, né? É através dos nossos autovalores que a gente calculou isso aqui. Então, nesse artigo, o Strogatz, ele largou isso aqui aberto, ele deixou na verdade, ele deixou duas perguntas. Ele não sabe por que isso aqui dá uma gaussiana, por que deveria dar, né? Ele não conseguiu, ele não tinha resolvido isso de forma analítica, né? Bom, aqui é uma da resposta, e a segunda questão aberta foi essa linha, que o desvio padrão, aí ele fez isso daqui para várias redes, isso daqui, essa rede aqui, se eu não me engano, tem 60 ou 80, como que chama? 80 osciladores, mas ele fez para várias outras e ficou medindo aqui o desvio padrão dessas gaussianas, né? E ele percebeu que esse desvio padrão seguia uma reta, né? E na nossa conta, esse foi o desvio padrão que ele mediu, né? E aí, fazendo essas aproximações com os autovalores, nós chegamos nessa equação aqui. Vocês vejam que a inclinação dessa reta aqui e dessa daqui são muito parecidas, né? De fato, elas são dependentes de raiz quadrada de n sobre r, mas esse termo aqui, nas análises, no exame analítico, aparece um raiz quadrada de n que aqui não tem, né? Isso aqui é numérico, né? Então não precisa. Mas isso dá mesmo uma reta, então a gente poderia mesmo esquecer disso. Não perceber. Então, nós fizemos isso para n igual a 120 e achamos esse mesmo valor, né? Então, essa foi a segunda a questão aberta, que ele disse que não entendia também por que isso deu uma reta, por que tinha que ser dessa forma, né? E parece que os autovalores têm essa informação, né? De fato, o que dá para fazer mesmo como curva é passar esse raiz quadrada de n para o outro lado, né? E traçar essa curva, né, com raiz quadrada para o outro lado. E aqui seria uma função de 1 sobre raiz quadrada de r. Né? E foi isso que a gente fez aqui. Ó. Esse é o gráfico 1 sobre raiz quadrada de r, e o desvio padrão vezes, dividido pela raiz quadrada de n. Esse é o resultado numérico, não, analítico, é essa equação que a gente chegou. Isso aqui, tracejado, é essa solução com uma correçãozinha. Porque, óbvio, né, as bacias de atração não são cubos. Nós estamos calculando elas como cubos, mas isso é uma aproximação. As bacias de atração, certamente, lá para mais afastados do que do ponto de equilíbrio, eles têm deformações e
não são nada triviais, né? Mas elas não são de grande influência a ponto de invalidar nossos resultados. Esse aqui é numérico, essas medidas aqui, e se a gente fizer uma pequena correção, bate, né? Então, esse aqui foi submetido recentemente. Vamos ver. Bom, voltando aqui para o nosso problema de sincronização, essa aqui é a topologia onde a rede está completamente conectada, né? O R aqui é 3. A conexão, se eu pegar e der uma condição aleatória para isso aqui, nessa simulação, o sistema a condição foi aleatória, aí essas são as trajetórias de cada uma das fases dos meus osciladores, né? Aqui é o tempo, e vocês podem ver que eles mantêm uma distância fixa, que na verdade esse aqui corresponde ao estado Q igual a -1. Né? Mas eu queria sincronizar. Então, o que a gente fez aqui foi pegou uma dessas partes aqui, ó, entre dois osciladores, e fez um corte entre eles. O número de cortes que tem aqui é, na verdade, uma série aritmética, na verdade. Se R igual a 1, você só tem um corte. Mas se R igual a 2, são 3. Se R igual a 4, na verdade, assim, para R igual a N, o número de conexões que você deve cortar para abrir o seu anel é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até N. É uma série aritmética. E aqui foi cortada ela, né? Mas isso bom, tudo bem. Foi cortado e aí foi feito de novo a simulação. Começamos com a topologia A. No tempo t igual a 20, foi aberto a rede. Aí deixou-se até durante 30 instantes de tempo e viu-se que, na verdade, todos eles convergiam para a mesma fase. Agora, todos eles estão na mesma fase. Todos os tetas, né? Ou seja, sincronizaram em fase. Então, isso parece ser uma solução. Apesar de que isso aqui é uma violência, né? Porque, na verdade, você tem que abrir completamente a rede, né? Mas, enfim, isso parece funcionar. Então, a gente foi verificar isso com um pouco mais de cuidado. Pegamos para outros valores de R, e aqui, N igual a 20, e o que foi feito aqui, na verdade, foi ver, deu-se 1000 condições iniciais, aleatórias, e verificou-se qual a porcentagem delas que que sincronizava em fase. Para R igual a 1, como era de se esperar, 50% mais ou menos das condições iniciais iam para a sincronização, mas o resto não, iam para os outros atratores. E à medida que o R vai subindo, parece que a bacia de atração mesmo do estado Q igual a 0, né, que é essa sincronização em fase, vai aumentando até que em 6, quando R igual a 6, todas as condições iniciais, 100% delas vão para o atrator, para o estado Q igual a 0. Agora, se eu pego e corto, né, abro a rede, como eu fiz ali na topologia B, aí, seja R igual a 1, 2, 3, essa simulação azul aqui, todas 100% das condições iniciais sincronizam. Então, aparentemente, esta solução aqui parece acontecer para todos os casos, independente de R. Né? Ou seja, não existe outro atrator nessa situação, parece não existir outro atrator a não ser o estado completamente sincronizado. Bom, então, vamos tentar entender isso aqui agora, pelo menos para o caso unidimensional, que é, na verdade, um caso mais relevante aqui, né? Vocês podem ver que é ele que realmente faz diferença. Os resultados com R maiores, a diferença não é tanta. Aqui é um problema. Então, para isso a gente estudou a rede conectada, né? Completamente conectada. Ela também é chamada de regular. São uma rede regular ou um anel regular, né? Estou só conectado com o meu primeiro vizinho, né? São chamadas as redes locais também.
E agora eu estou trabalhando com X. Veja, agora eu já estou no espaço da diferença de fases, tá vendo? Eu peguei aquelas equações que a gente viu lá no começo do Kuramoto e mudei de referência e estou nesse referencial agora, da diferença de fase. E nessa diferença de fases, o que a gente tem nesse espaço, o que a gente tem para essa rede são essas n-1 equações. Vocês vejam que agora, como eu fui para a diferença de fase, caiu uma dimensão, né? Uma das equações que deveriam ser n, porque são n osciladores, mas eu estou nas diferenças. Então, caiu, tem uma dimensão a menos. E aí, equacionamos, né? Desenvolvemos aquelas somatórias, mas é só meu primeiro e segundo vizinho, então é fácil de resolver. Dá esse sistema de equações aqui. O Z é o θn menos θ1. É, na verdade, a fase do último oscilador menos a fase do primeiro oscilador. Então, ele, na verdade, é toda uma volta, né, na verdade, a diferença de fase entre eles, basta eu pegar e contabilizar com a diferença de fase do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, até chegar nele, né? Então, esse Z aqui é, na verdade, a somatória de todas as diferenças de fases entre os osciladores. É isso que dá. Então, vamos testar aqui a condição twist, aquelas que a gente disse que era simetricamente distribuídos os osciladores, né? Que é 2π sobre Q, 2πq sobre N. Né? Quando a gente faz isso e coloca aqui dentro essas condições, o que acontece é que essa matriz aqui, representando esse sistema dinâmico aqui, agora representada numa matriz, a jacobiana dessa matriz aqui, ela resulta em autovalores dessa forma aqui. Tá? Esses autovalores, você veja que para que ele seja estável, quais são os estados estáveis? São somente aqueles onde todos os autovalores vão ser negativos. Isso só é possível se isso aqui, aqui é o cosseno, se o cosseno for positivo. Se ele for negativo, não tem jeito, aí ele vai dar negativo, vai dar positivo, porque aqui é seno ao quadrado. Então, 2π sobre Q, 2πq n, ele tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, para que isso aqui seja positivo, né? Então, não tem jeito, o Q tem que ser menor que n sobre 4. Se ele for n sobre 4, vai dar π sobre 2, vai dar exatamente cosseno igual a zero. Aí isso aqui vai dar não hiperbólico, né? Ele vai dar zero. Ele tem que ser um pouquinho menor, pelo menos. Então, quais são os estados estáveis? São todos os Qs tais que o módulo dele é menor que n sobre 4. Então, aqui tem vários atratores, né? Aqui. Muito bem. Agora, vamos para a rede aberta, para esse anel, onde a gente abriu uma única conexão. A diferença é só isso aqui, ó. Esse último termo aqui, ele não existe aqui, e nem aqui, né? Tanto numa ponta quanto na outra, né? E agora a pergunta é a seguinte, é certo que esses estados 2π, o estado twist não vai existir. Por que não vai existir? Porque a diferença de fase entre esses dois caras aqui, primeiro que a rede já não é mais homogênea, né? Então acabou a simetria para ela ser desse jeito. Mas o que a gente pode tentar é verificar se existe uma solução em que a diferença de fase entre esses osciladores que estão conectados é igual, é sempre constante. E é isso que nós estamos tentando aqui, ó. Nesse xj igual a delta, o delta constante, né? Veja, se delta for constante, né, se xj é igual a constante, aqui este termo e este termo são iguais. E ele vai subtrair desse termo, porque xn-3, xn-2, xn-1 é delta. Então, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, mas esses termos aqui de cima e de baixo não vão. Né? Aqui vai dar zero, aqui é delta e aqui é delta, mas menos 2 seno de delta mais seno de delta, que vai dar menos seno de delta. Né? E x ponto é zero. Por quê? Porque nós estamos testando que
xj é constante. Se é constante, então a derivada dele é zero. Então, não tem jeito. Seno de delta tem que ser igual a zero. Essa é a única solução. E delta, então, tem que ser mπ, né? Com m pertencente aos inteiros. Quando a gente põe essa solução aqui dentro, né? E pega a matriz jacobiana desse sistema, né? Pega a jacobiana da matriz desse sistema aqui, os autovalores se juntam dessa forma. São um pouquinho diferentes do anterior. E você veja que para isso aqui ser negativo, é necessário que m seja par. Se ele for ímpar, isso aqui vai dar negativo, isso aqui, a maior parte do tempo, vai estar dando negativo. Vezes negativo vai dar algo positivo, então não dá. Então, para garantir que isso aqui seja negativo, menos 1 tem que ser par. Aí tudo bem. Aí isso aqui vai dar, na maior parte, negativa, né? Então, a única solução é m par. Só que se m for par, o delta tem que ser 2π, 4π, ou seja, o delta é zero, né? E quem que é delta? Só lembrando, delta é o xj é a diferença de fase entre vizinhos, entre a fase de um vizinho e do outro. Eu estou dizendo que essa fase tem que ser zero. Ou seja, se delta tem que ser zero, é a única solução disso aqui estável, então esse é o estado que é igual a zero. Então, portanto, aberto isso aqui, existe uma solução em que xj é uma constante, ou seja, a diferença de fase entre eles é constante, e essa diferença de fase é nula. Essa é a única solução desse jeito. Mas, se a gente lembrar aqui, para R igual a 1, vocês vejam que 100% das condições iniciais foram para lá. Portanto, parece que o atrator Q igual a zero é o único atrator. Então, dado isso sustenta o nosso resultado aqui, que Q igual a zero isso aqui está provando que Q igual a zero é um atrator. E aquela simulação numérica está dizendo que parece que esse aqui é o único atrator que existe, né? Então, nosso trabalho aí tá mostrando que vamos ter sincronização toda vez que a gente abrir, pelo menos em redes locais. Agora, vamos tentar ver como que é o procedimento, como que acontece o processo de sincronização quando eu parto de uma rede onde eu tenho todas elas conectadas, né? Minha rede está fechada, e eu vou para uma rede aberta. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, uma dessas conexões, na verdade, do oscilador 1 até o coenésimo, é essa conexão daqui, eu vou colocar um parâmetro ali. Se ele for 0, ele vai estar 0. Se ele for 1, ele está fechado. E aí eu vou variar esse parâmetro e ver o que vai acontecendo, né? Então, é basicamente isso que a gente fez aqui. Esse parâmetro, a gente está chamando ele de ômega, né? Então, essa conexão aqui agora existe. Ela é máxima no começo, então estamos nessa situação. E nessa situação eu tenho todos os atratores. Aqui o N é igual a 11, aqui o N é igual a 20. Tenho todos os atratores quando o ômega é 1. E quando o ômega é 0, eu só tenho o atrator onde a média da diferença entre as fases dos osciladores é nula, ou seja, o estado Q é igual a 0, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, se eu der uma condição inicial nesse atrator aqui, que é o Q igual a 4, à medida que eu vou diminuindo o meu ômega, nós vamos vendo que ele vai desestabilizando, desestabiliza, cai no anterior, no atrator inferior, e até Q igual a 0. Então, mas vamos, então, colocar esse ômega nas equações. Então, agora eu voltei para as equações. O primeiro, quando a ômega é igual a 1, a gente fez lá em cima, né? Vimos os autovalores e tudo mais. Mas agora vamos ver com o ômega variando, né? São as mesmas equações, só que agora eu tenho ômega aqui e ômega aqui. E vou, de novo, procurar estados que sejam constantes. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou vendo aqui que os meus estados parecem ficar constantes, né? Então, não faz sentido o x ponto, parece que ele fica num determinado valor, né? Constante. Então, eu vou procurar esse tipo de solução. Vamos ver se a gente acha. A gente fez isso.
isso aqui, eu voltei aqui, só um minutinho. Para cá. Aqui o ômega, né? A gente fez isso, o delta, então, é igual a zero. Você veja que se xj é uma constante, de novo, isso aqui vai dar zero. Esse aqui vai dar zero. Né? Esse aqui, esse lado aqui, agora a gente não sabe. Aqui vai dar menos 2 seno com seno, vai dar menos seno. Mas vai sobrar esse termo aqui que eu não sei o que é, porque o ômega varia. Né? Então, e o meu x ponto, na verdade, vai ser o meu teta ponto, né? Por causa dessa relação aqui. Então, ele é o meu teta ponto. Então, vai sobrar... Esse sistema de equações, ele se reduz para uma única dimensão. Uf. E aí eu posso analisar como que esse sistema se comporta analisando essa única equação aqui. E é o que a gente faz aqui, nesse caso. Para ômega, está aqui a equação, tá vendo? Essa é a equação. Então, o que nós temos aqui? Temos delta ponto, a velocidade de delta ponto. Lembrando que delta ponto, é, na verdade, a diferença de fase entre os osciladores, né? Então, ele diz que aqui a velocidade aqui é positiva. Se ela é positiva, significa que a velocidade está indo para a direita, né? Então, ela está indo em direção a esse ponto. E se delta ponto é negativo, isso significa que ela está indo para a esquerda. Então, ele está indo em direção a esse ponto. Portanto, esse aqui é um ponto estável. E esse ponto estável é exatamente com delta igual a zero. Delta igual a zero é meu estado Q igual a zero. Na verdade, isso daqui é uma simulação com N igual a 11. E a gente viu que com N igual a 11, nós temos 3 atratores, Q0, Q1 e Q2. São esses 3 pontos aqui, ó, pretos. E em vermelho são pontos de Sela, que não são atratores, né? Se eu olhar aqui, aparentemente parece que isso aqui é um repeller, né? Porque teta ponto aqui é positivo, quer ir para a direita, então vai se afastar desse ponto, e aqui é negativo, vai se afastar desse ponto. Mas a gente tem que lembrar que esse negócio é n-dimensional, existem outras dimensões aqui que estão negligenciadas por conta das simplificações que a gente fez. Isso aqui, na verdade, é Sela. E o que acontece? Com ômega igual a 1, a gente vê os 3 atratores. Aqui dá para ver que a bacia desse aqui é menor do que a bacia desse outro aqui, né? Já dá para ver que há uma coerência sobre isso, né? Bom, quando eu pego e diminuo o ômega, o que acontece é que esse atrator colide com a cela e, puf, eles deixam de tangenciar essa parte aqui e eles são eliminados. Esses estados são eliminados, eles não existem mais. Né? Não estão estáveis, né? Eles não existem mais. Então, é uma bifurcação tangente, cela não. E se eu diminuo um pouco mais o ômega, acontece a mesma coisa aqui, e esse é o processo de aniquilação que a gente observa, observou aqui. À medida que o ômega vai diminuindo, os estados vão caindo, esse é o processo de aniquilação. Muito bem. Agora, aqui tem uma coisa interessante, porque, veja, para garantir que o sistema vai sincronizar, eu não precisei abrir a minha rede completamente. Bastou eu estar em ômega igual a 0,44. Ele não está aberto. Isso nos dá uma dica de que talvez com R igual a 2, 3, eu também não precise cortar todos eles. Talvez eu precise tirar alguns links. Então, é isso que nós vamos tentar entender agora. Para fazer isso, o que nós fizemos aqui foi o seguinte. Fizemos essas definições. NA, nós chamamos de número de atratores com Q maior ou igual a 0. Na verdade, aqui são 5. 1, 2, 3, 4. São esses Qs, mais o da origem, né? Então, na verdade, é o Q máximo. Você vê que tem o Q máximo mais 1. Outra coisa, para abrir o anel, essa aqui é simplesmente a série aritmética escrita de forma compacta. Todo anel tem esse número de links, né? E eu vou chamar de LM o mínimo número de links que eu preciso remover para que o sistema sincronize. Né? Então, tá. Isso aqui são definições. Agora, vamos observar aqui que há NA menos 1. NA, né, como a gente definiu aqui, é o número de atratores com Q maior ou igual a 0. São 5 aqui, né? Mas degraus,
existem 4. 1, 2, 3, 4. Né? Então, a NA menos 1 degraus. Remover todos os links, L, né? É análogo a ômega igual a 0. Isso que a gente... isso aqui foi a experiência numérica, né? A experiência numérica aqui foi o seguinte, com N igual a 40 e R igual a 3, quando nós não retiramos nenhum link, a gente vê que os estados Q igual a 0, Q igual a 1 e Q igual a 2 são atingidos, né? São alcançados. Mas para N, quando eu comecei a retirar, a partir de retirar 3 links, o estado Q igual a 2 já não é mais visitado. E o estado, só o Q0 e Q igual a 1. E veja que retirando 5 links, você veja que a R é igual a 3, né? Então, na verdade, por essa conta aqui, nós temos 6 links, né? Então, eu posso retirar no máximo 6. Mas com 5, e 5 já é suficiente, que com 5, 100% das condições iniciais vão para Q0. Esses outros atratores já não vão mais ser visitados. Né? Então, a isso se reporta isso. Olha, remover L-links, remover todos os links, os 6, eu vou para o estado sincronizado, ou seja, isso é equivalente a ômega igual a 0. Né? Quando Q é igual a 0. Remover nenhum link, se eu não remover nenhum link, isso é igual a eu colocar o ômega igual a 1, onde eu tenho todos os atratores. Né? Se eu não removo nenhum link, eu tenho todos os atratores também. Né? Então, isso são observações aqui. Agora, vamos assumir algumas coisas aqui, que é onde realmente a gente levou um pouquinho de sorte aqui. Nós vamos dizer o seguinte, que a largura de cada degrau aqui é 1 sobre NA. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços, né? Para cada um dos atratores, 5 faixas aqui. Nós estamos pegando e dizendo que todos esses espaços têm o mesmo tamanho, têm a mesma largura. Isso aqui. Dessa forma, o meu parâmetro crítico, ômega, é esse aqui, ó, que é quando tem a bifurcação do Q igual a 1. Isso significa o seguinte, que nesse ômega crítico, a partir daqui, se eu diminuir mais o meu ômega, eu vou ter sempre um estado sincronizado. O meu estado sincronizado em fase. Tá? E agora, feito isso, eu vou fazer essa relação. Ó. Vou fazer uma relação linear entre os links que eu estou removendo com o meu ômega, de tal forma que agora eu vou ter uma relação com o meu ômega crítico aqui e o meu ômega crítico vai equivaler a esse meu número mínimo de links que eu preciso retirar aqui para manter já para garantir que o sistema já está sincronizado. Eu vou fazer isso aí. É essa conta aqui, é essa relação. E a gente sabe que L é dado por R. A gente sabe que ômega C, o ômega crítico, é dado por NA, mas NA é dado pelo Q máximo, né? Então, substituindo tudo isso, a gente chega nessa equação aqui. Ó. Esse aqui seria o número mínimo de links que eu precisaria retirar, suficientes, né? Que eu precisaria desconectar na minha rede para que a rede ficasse sincronizada completamente. Bom, mas esses Q máximos aqui podem ser calculados através dessa tabela de bifurcações que eu mostrei lá no comecinho, nos gráficos, né, onde tinha aquelas bifurcações. Por exemplo, essa aqui é o meu R de conectividade. Na verdade, com isso aqui, com esse Rzinho, eu me localizo esse Rzinho aqui, no limite termodinâmico, na verdade, R sobre N. Veja, se N vai para infinito e R é muito grande, isso aqui vai dar 2R sobre 2N, que dá R sobre N. Né? Então, no limite termodinâmico, esse Rzinho dá R sobre M, que é o que a gente tinha, que são esses valores aqui. Mas, no limite finito, de N finito, nós usamos essa formulação. Então, veja, o que eu faço aqui? Eu pego para N igual a 21 e R igual a 3. É isso que eu sei da minha rede. O que eu sei da minha rede é quantas nós eu tenho e quantas conexões ele tem. Né? É isso que eu sei da minha rede.
Eu pego isso daqui, com esses dois valores, eu consigo calcular esse Rzinho. Para esses dois valores, o Rzinho dá 1/6. Aí eu vou lá na minha tabela, 1/6 dá um módulo de Q igual a 2. Então, não bifurcou Q igual a 3. Então, esse Q igual a 3 não existe. Existe até o Q igual a 2. Então, meu Q máximo é igual a 2. Aí eu pego esse Q máximo igual a 2, jogo aqui dentro e calculo quantos links, no mínimo, eu tenho que ter. Isso dá 4. Para 40, é a mesma coisa, né? Eu peguei 40 com R igual a 3, quando eu divido um pelo outro, dá 0,80875, esse Rzinho, calculado por aqui. Tem o Rn. Bom, com esse número, eu venho para cá, 0,8, olha, está entre o 4 e o 3. Ele é maior do que esse Q igual a 4. Portanto, o Q igual a 4 não bifurcou. Quem bifurcou é o 3. Portanto, o meu Q máximo é o 3. Então, o Q máximo é igual a 3. Eu já pego esse Q máximo de 3 e jogo aqui, e o Ln me dá 5 e assim por diante. Né? Então, para finalizar, o incrível que pareça, essas coisas batem direitinho, nós fizemos essas contas, e agora nós fizemos isso para mais valores de N, para vários valores de N, né? Então, você veja que de 0,80 existem só 2 pontos que falham, para N indo de 20 até 80. Só tem 2 pontos que falham. E esses 2 pontos se devem ao seguinte, veja que essa bifurcação, essa tabela de bifurcação é no limite de N tendendo a infinito. No limite de N infinito, essa bifurcação deve variar um pouco, né? Deve ser corrigida. E nós corrigimos isso aqui por um epsilon, tá vendo? O meu Q' agora, que eu estou calculando, é o meu Q máximo, né? Seria o meu Q máximo, mas eu corrigi o Rzinho por um pequeno epsilon. Veja que o epsilon é bem pequeno. 0,64 se N for menor que 45 e 0,032 nos demais casos. Então, daqui para trás, eu uso 0,0064. E o resto eu uso 0,032, esse epsilonzinho. Com essa correção, bate tudo certinho. Então, esse foi o nosso resultado. Essa fórmula aqui realmente é uma coisa, eu diria, com bastante, muita sorte, porque assim, as aproximações são realmente espantosas, né? Nós estamos considerando esses pedaços aqui como sendo iguais, o ômega crítico igual, nós estamos considerando também que a relação de retirar links é linear em relação ao ômega, né? Enfim, mas fazendo tudo isso, chega nisso e a gente tem esse resultado. Esse trabalho foi submetido e hoje nós acabamos de receber uma resposta aí e levaram muito tempo para conseguir uns referis, mas receberam e acho que talvez vai passar, a gente está otimista aí. É isso, gente. Obrigado, viu?